Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre desigualdade digital. A gente vai basear a nossa conversa num artigo que saiu na Technology Review americana, da Tânia Basu, que é uma entrevista dela com a Jessica Rosenworcel, que é a comissária da Federal Communications Commission, a FCC, cujo título é "Por que a lacuna do dever de casa é a chave para a exclusão digital dos Estados Unidos". Quando a pandemia atingiu o mundo e os pais estavam se esforçando para conseguir os dispositivos suficientes para levar seus filhos para o homeschooling, houve diversos problemas no processo. Colocar várias pessoas online por horas dentro de uma casa, que muitas vezes tinha muitas pessoas, era uma dificuldade grande. E se certificar de que as comunidades inteiras pudessem se inscrever era outra dificuldade. A Jessica Rosenworcel, que é uma democrata do FCC, ela, enfim, não ficou surpresa diante desses desafios. Durante anos, ela falou sobre a lacuna do dever de casa, é uma tradução livre para homework gap, o termo que ela cunhou para descrever um problema enfrentado por comunidades onde as crianças não podem acessar a internet porque a infraestrutura é inadequada e suas famílias não podem pagar por algo melhor, e os impactos que isso acaba acarretando. O padrão de banda larga atual da FCC é uma velocidade de download de pelo menos 25 megabits por segundo, que é o mínimo para um stream único de 4K na Netflix. Mas, evidentemente, nas áreas menos favorecidas, esse número não é alcançado. À luz desses problemas, a comissária tem se empenhado em fazer com que a FCC atualize um programa que chama E-Rate, um serviço federal de tecnologia criado em 1996 que oferece acesso à internet com desconto para escolas e bibliotecas. A conversa com a Tânia Basu, a comissária, explica o processo de cunhar o termo, de ouvir as histórias e os impactos que essa desigualdade digital traz na sociedade, afastando base e topo da pirâmide. Ela fala que analisou os dados e descobriu que 7 em cada 10 professores atribuem trabalhos de casa à internet. Eles dão tarefa para os alunos que, para serem resolvidas, precisa de conexão. Mas os dados do FCC mostram de forma consistente que 1 em cada 3 famílias não tem essa banda larga em casa, e aí fica impossível fazer o dever de casa, daí o homework gap. Está ficando claro que todo mundo precisa concluir os trabalhos através dessa conexão, e o governo precisa fazer alguma coisa. A internet tem um impacto desproporcional na vida das pessoas, e com isso é esperado que essas crianças não consigam se preparar para o futuro da mesma maneira que as crianças mais favorecidas. O programa E-Rate, uma das vantagens desse programa é que ele é configurado de forma que o apoio vá para as escolas com maior número de alunos em programas de preço reduzido. É um mapa de onde a demanda é mais importante e que o governo pode usar isso para descobrir como fornecer dispositivos ou pontos de acesso sem fios aos alunos, e que isso poderia fazer uma diferença muito significativa em toda a sociedade. Ela é, inclusive, cotada para assumir a presidência da FCC caso o Joe Biden seja eleito. Há um consenso de que o governo precisa começar a reconhecer que, para os alunos que não têm acesso à internet, o período escolar vai se tornar um problema ainda maior e acaba exacerbando essas questões, inclusive dentro de casa. Então, existe uma diferença
de conhecimento que aumenta entre essas duas pontas e o problema dessas crianças e adolescentes com as suas famílias, gerando uma questão dupla na sociedade. E eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Antes de começar a nossa conversa com Rafael Coimbra e Carlos Aros, eu quero convidar a minha amiga e professora da Fundação Getúlio Vargas, Elis Monteiro. Elis vai compartilhar com a gente o que acha dessa desigualdade causada pelas dificuldades de conexão. Eu estou realmente muito preocupada com o gap que já está acontecendo, na verdade, durante a pandemia, o gap educacional, não só entre os alunos que não têm acesso ao computador e os alunos que têm acesso ao computador, como os alunos que não têm acesso à internet e os alunos que têm acesso à internet, como aqueles alunos que, ainda que tenham acesso à internet e tenham acesso ao computador, estão tendo distração demais para poder não acompanhar as aulas que estão sendo dadas. A gente ainda tem a questão do professor que não foi acostumado a dar as aulas virtuais. Então a gente está tendo uma conjugação de fatores muito complexa de não preparação de todo um sistema para o método de ensino digital, né? E a gente pode ter que perder esse ano inteiro de ensino, que pode reverberar na educação como um todo nos próximos anos, porque, na verdade, não só o ensino público, mas também o ensino privado não se preocupou em ensinar os professores que o digital é parte fundamental do processo educacional, como ensinar os alunos de que é necessário compreender as novas modalidades de ensino à distância, né? Seja dando algum exercício que tenha que fazer com o computador, ou ensinando novas modalidades de ensino, usando aplicativos, usando algumas metodologias novas. Ou seja, em nenhum momento o digital foi abordado, a não ser pelas grandes escolas, né, as escolas mais caras, né, cujos alunos têm renda muito superior, mas via de regra, o digital ele nunca foi visto pela educação como possibilidade alguma, seja por parte do professor, seja por parte do aluno, seja por parte da instituição. E aí o que a gente viu acontecendo durante a pandemia foi um gap absurdo, não só em relação ao computador, em relação à internet, em relação ao professor, mas principalmente por ter nascido a fórceps, né, uma realidade que agora tem que ser enfrentada de qualquer jeito. Então a gente vai sofrer durante muitos anos por esse ano que foi completamente perdido, né? Os alunos estão completamente perdidos, não sabem para onde correm, a gente não sabe se eles compreenderam, se eles assimilaram, e a gente vai ter que rever esse contato digital que não houve, que teve que nascer a fórceps e que talvez não tenha tido a força que poderia ter, o impacto positivo que poderia ter. Então vamos ver se a gente aprende alguma coisa com esse episódio, que daqui para frente a gente realmente valorize o digital no que ele tem de melhor. Essa foi Elis Monteiro, professora da Fundação Getúlio Vargas. Meu amigo Rafael Coimbra, como o homework gap se apresenta na nossa sociedade aqui no Brasil? André, a Covid só escancarou um problema que não é novo, que é mundial, né? A gente começou falando aí de Estados Unidos, um país desenvolvido que tem problemas. Agora você imagine a situação aqui no Brasil. Então, para contextualizar, né, puxar aqui para o nosso cercadinho o problema da desigualdade digital, eu vou citar aqui alguns números da pesquisa TIC Domicílios, que foi divulgada em maio, portanto, no meio da pandemia, mas ela se refere a 2019. Então, nem pegou a pandemia, já estava ruim sem a pandemia, imagine agora. É o seguinte, no Brasil, 20 milhões de domicílios não têm internet. Proporcionalmente, isso dá 28% da população. Então, é um número absurdo de pessoas. Não é com banda baixa, não, né? A gente estava falando aí de banda larga versus banda baixa. Não tem banda nenhuma, está desconectado. Só que a desigualdade, ela se acentua de acordo, obviamente, com a classe social. Então, se na média são 28% da população, dos domicílios, nas áreas rurais, metade não tem internet,
sendo que as classes D e E também, metade não tem internet. Imagina, ou seja, metade do Brasil rural e pobre, ou pobre, não está conectado de qualquer forma. E aí não tem uma questão também só de escola, né? Tem o uso de trabalho. Se a gente for ampliar, claro, as crianças provavelmente vão sofrer muito porque esses anos da infância e da adolescência perdidos, eles têm um efeito, um impacto às vezes maior do que num adulto que às vezes consegue segurar, já está ali no meio da carreira, consegue fazer uma pausa e não tem tanta importância no aprendizado, mas tem no trabalho. Olha só, nas atividades, as classes A, 60% dessas pessoas, de alguma forma, estudaram por conta própria na internet. Classes D e E, 27%. Fizeram atividades de trabalho, era outra pergunta. Classes A, 66% tinham feito alguma atividade de trabalho. Classes D e E, 18%. Então você veja o buraco que se forma em termos de distância de quem está conectado e quem não está conectado. Se a gente não agir, e aí eu digo enquanto nação, enquanto projeto de governo, para primeiro levar a internet. O Brasil tem que levar a internet para a escola, tem que levar a internet para casa. Principalmente, eu estou falando aqui de computador, mas computador a gente sabe que está em desuso. Está todo mundo partindo para o primeiro acesso no telefone, na internet móvel. Então, se a gente não se unir enquanto nação, iniciativas privadas e públicas, para resolver esse problema, ele só tende a se agravar, porque a cada geração nova de tecnologia, quando chegar o 5G, por exemplo, vamos dar mais um salto nessa chamada desigualdade digital. E tem um detalhe nessa conta aí que envolve o celular, que também está nessa pesquisa de domicílios, que é o seguinte: o celular é prioritário para o acesso à rede para quase que todo mundo, né? 99% dos brasileiros usam o celular como principal dispositivo para o acesso à internet. Só que o fato de ele ser o principal não o coloca como único meio de acesso. Só que para 58% dos brasileiros, o celular é a única forma de acessar a rede. E aí eles usam a rede móvel, que também em algumas regiões do país não é das melhores, para fazer esse acesso à internet. No caso das classes D e E, 85% das pessoas utilizam o celular e só tem o celular como forma de acesso à internet. E isso é super preocupante quando a gente coloca a necessidade de trabalho e a necessidade de educação. Não dá para o aluno estudar única e exclusivamente pelo celular. Há uma série de limitações, inclusive do ponto de vista do cuidado com a saúde. Uma tela muito pequena, é muito difícil para você digitar, enfim, há uma série de empecilhos ali. A gente também tem que considerar que nem todos vão ter um smartphone de ponta, para não dizer que quase ninguém nesse caso, ou nesses casos, terá um smartphone de ponta. Então, são algumas das dificuldades. Durante a pandemia, e o Rafa colocou isso muito bem, isso foi escancarado aqui no Brasil, ao ponto de que em algumas regiões, no sul do país, no Nordeste, mas há 2 casos emblemáticos em cidades do sul do país, uma lá em Candelária, no Rio Grande do Sul, e outra em Joinville, em Santa Catarina, em que rádios comerciais cederam horários para que os professores das escolas da região pudessem dar aulas mais curtas, mas que serviriam para que os estudantes mantivessem algum vínculo com a escola, fizessem trabalhos, e esses trabalhos pudessem ser avaliados juntamente com as lições que estavam sendo distribuídas para as famílias. Ou seja, a gente voltou para um meio analógico para conseguir manter a educação em um período de isolamento social, manter as escolas minimamente funcionando, porque nós não temos uma condição de internet que abrace todo mundo. E isso gera uma situação que são os desiguais, mas gera um desafio quando se trata da universalização. O Rafa falou sobre essa desigualdade cada vez mais acentuada, e ela traz um outro cenário. O Brasil comemora, ano após ano, o crescimento do acesso à internet em várias
categorias, em várias regiões. E é óbvio, a gente tem que comemorar, mais pessoas estão conectadas à internet. Só que isso traz desafios elementares, como, por exemplo, preparar essas pessoas para que elas tenham condições de navegar com segurança, de entender qual é o uso correto e de que forma transformar essa tecnologia em benefício. Não adianta dar a internet para a molecada para que eles descubram o Facebook. É importante trazer a internet para um contexto mais social e mais educativo, para que se fortaleça o uso dessas ferramentas para a construção da sociedade. E não é isso que a gente assiste. A gente assiste a um aumento de um público-alvo para cybercriminosos. No ano passado a gente comemorava que mais idosos estão conectados, mas eles também são o grupo prioritário para os cybercriminosos. E aí a gente tem, de novo, a desigualdade, mas a gente tem também um público absolutamente vulnerável quando eles conseguem chegar nessa massa que está conectada. E seguindo nessa linha que o Aros trouxe, e o Rafa também, os números que mostram essa fissura social e digital, o estudo da Pew Research, que a comissária usa como parte do embasamento do processo de redesenho que ela quer fazer, mostra que em outros cortes essa diferença também se apresenta. Se a gente olhar a sociedade sobre outras formas, a gente também vai encontrar uma diferença importante. Por exemplo, 1/4 dos adolescentes negros disse que muitas vezes não consegue fazer o seu dever de casa em função da falta de acesso confiável à internet, em comparação com 13% de adolescentes brancos e 17% de adolescentes hispânicos. Quando a gente pega a renda familiar, o gap também se apresenta. Adolescentes com renda familiar anual abaixo de $30 mil também eram mais propensos a dizer isso do que adolescentes com renda familiar de pelo menos $75 mil por ano. 24% no primeiro grupo contra 9% no segundo. E aí a pesquisa vai dando outros dados nessa linha. A mesma pesquisa mostra que cerca de 1 a cada 10 adolescentes diz que costuma usar o Wi-Fi público para fazer trabalhos escolares porque não tem uma conexão doméstica de internet. E aí, novamente, os adolescentes negros eram mais propensos a fazer isso. 1 a cada 5 adolescentes negros diz que faz isso, em comparação com 11% de adolescentes brancos e 9%, curiosamente nesse caso, dos hispânicos. Cerca de 1/5 dos adolescentes com renda familiar inferior a $30 mil falam que precisam desse recurso, porque senão não consegue nem estudar. A visão é que ele não consegue não só fazer o dever de casa, mas que ele não consegue estudar no geral. Então, quando a gente olha essa construção, esse desenho social, e olha também a importância que a tecnologia vai fazer na formação dessas pessoas, tá claro que não só elas não vão conseguir acompanhar a evolução social atrelada às pesquisas e aos estudos, como em muitos casos não vão conseguir nem conviver em sociedade da forma que o mundo convive, porque não consegue fazer parte dos grupos da escola, das comunidades que se criam em redes sociais, enfim, é um cenário bastante complexo e que não vai se resolver sozinho. O governo vai precisar interferir no sentido de incluir essas pessoas digitalmente. E aí, depois dessa inclusão, toda aquela curva de aprendizado que nós já falamos aqui algumas vezes em relação ao uso da própria internet, dos perigos que se apresentam na internet, o vício de uso em alguns casos, esse processo de amadurecimento vai precisar existir também. É realmente um desafio muito significativo. O Brasil tem uma iniciativa que foi idealizada há 2 décadas,
né, entrou em vigor há 2 décadas, completou 20 anos agora, que é o FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. E o objetivo primário era levar a internet para toda a população brasileira. Então, trazendo de novo para o nosso quintal, o FUST já arrecadou mais de 22 bilhões de reais desde que começou, mas só que uma parte muito pequena desse dinheiro foi aplicada para diminuir esse abismo digital. E aí fica claro que não se trata de um esforço apenas do ponto de vista de infraestrutura. É óbvio que tornar essas áreas que hoje não têm cobertura com a internet, elas não têm o fornecimento desse serviço, porque elas não são estratégicas para as companhias que investem pesado e que vivem do lucro para poder viabilizar esses negócios. As telecoms, elas têm objetivos e elas vão abastecendo regiões para cumprir também com interesses de negócio. Tem que ser viável economicamente instalar a conexão por lá. Então, a infraestrutura precisa ter um apoio estatal, vamos colocar assim, para que ela chegue até essas regiões mais afastadas, ou incentivos para as operadoras para que se chegue até essas regiões. Esse é um ponto absolutamente polêmico, mas que precisa ser discutido de maneira muito séria, porque senão nós vamos criar ilhas em que grupos não vão estar conectados, enquanto nós vamos ter, por exemplo, na região sudeste, São Paulo, Rio, e em alguns outros estados, nós vamos ter populações altamente conectadas, e isso cria um abismo cada vez maior. Mas, por outro lado, existe um esforço de construção de uma sociedade mais digital que vai além do preparo para que se tenha o acesso à internet, de dar a internet ou o dispositivo, né, o celular, o computador, para que esse camarada passe a ter o acesso. Ele, uma vez conectado, ele precisa estar amparado num contexto muito mais amplo. Nós tivemos há pouco tempo atrás publicado na Technology Review um artigo da Nina da Hora que fazia essa provocação, dizendo sobre o exercício que é necessário para se incluir a tecnologia em uma conversa com a educação. Nós tivemos lá atrás também o Gustavo Caetano trazendo esse mesmo assunto, o nosso colunista trazendo esse mesmo assunto, ou seja, é preciso tratar a educação e a tecnologia como uma só, entendendo que alguns recursos precisam ser aprimorados, outros precisam ser abandonados porque o mundo mudou. E enquanto a gente não superar esse primeiro desafio, que é o da conectividade, a gente nunca vai conseguir pensar a educação de maneira digital, olhando a tecnologia como um elemento preponderante para essa formação, trazendo, por exemplo, a disciplina de programação ao lado de matemática e português, porque são habilidades necessárias não para o futuro, são habilidades necessárias para o presente. Então esse abismo do ponto de vista da infraestrutura, ele gera também uma dificuldade de remodelar, em alguns casos, o processo educacional. E aí isso acentua cada vez mais esse abismo. Porque se só olhando pela perspectiva da infraestrutura já existe um gap muito grande, imagine então do ponto de vista de processos de educação. Aí a gente não tem nem como considerar, né? Só para não deixar escapar, né? Tivemos aí há poucos dias o Dia do Professor, a gente falou muito de aluno, mas o professor é parte integrante dessa história e ele também precisa de todo esse aparato para se conectar, se atualizar, entender esse novo mundo, essa nova sociedade digital e poder exercer a sua profissão da melhor maneira possível. E ampliando essa discussão, a ONU considera, já por mais de uma vez já disse, que internet é um direito humano fundamental. É como se fosse água, como se fosse eletricidade. E se a gente está, como vocês dois disseram, caminhando por uma sociedade digital, isso tem que ser visto, sim, como algo fundamental, está ali na base da pirâmide de necessidades. Quem estiver fora dessa sociedade digital estará, consequentemente, fora da sociedade. É como se não fizesse parte da nação. E não é o que a gente espera do nosso país ou de qualquer outro país. Só para também ampliar
esse debate, falamos aqui de educação, mas vamos pensar na desigualdade digital em relação ao sistema bancário. Estamos aí em vias de ter um novo sistema de pagamento, que também já comentamos aqui no nosso podcast, o Pix, e continuamos aí tendo milhões de brasileiros completamente desbancarizados, né? Tá todo mundo ali, quem está na ponta vai começar a fazer pagamento com o QR Code, apontando o celular rapidinho e pagando a sua conta, e quem está lá na ponta oposta da desigualdade digital não sabe nem o que é Pix, não vai saber tão cedo porque não tem nem o cartão de plástico, que está virando uma coisa velha. Então, em todos os outros setores da economia, essa desigualdade também se apresenta e mostra como é complexo resolver esse problema. Não é só a educação, economia, saúde, tudo isso no mesmo bolo dessa nova sociedade digital mundial. E assim, tem uma participação possível da iniciativa privada. É claro que essa é uma tarefa do governo e as políticas públicas são fundamentais, a criação de hotspots, programas para gerar alguns pontos, esses programas são fundamentais, mas lá nos Estados Unidos existem alguns exemplos desse processo de conexão. Na Carolina do Norte e no Missouri, por exemplo, eles adicionaram Wi-Fi nos ônibus escolares para que os alunos, pelo menos, tivessem a chance de terminar os seus deveres de casa enquanto iam para casa depois da aula ou quando iam para a escola no dia seguinte. Mas aí é iniciativa privada. Tem um benefício claro desse programa, que é vinculado, enfim, não apenas aos alunos concluírem as suas tarefas, mas como um comportamento melhor também no deslocamento, o que é bom para professores, os funcionários, os pais, os motoristas, enfim, todas as figuras envolvidas nesse processo. Tem alguns exemplos que podem ajudar. É claro, quando a gente fala de realidade brasileira, a gente tem um cenário ainda mais complexo, né? A gente já viu inúmeras vezes exemplos de crianças que andam quilômetros todos os dias para chegar na escola. Essas iniciativas, como as do balão, que a Alphabet, dona do Google, traz, e a internet, o estudo de internet de conexão em redes de energia elétrica, enfim, existem ali algumas alternativas para a gente buscar, mas todas elas são ainda mais complexas quando a gente analisa o cenário brasileiro. Bom, pessoal, antes de eu virar a chave, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Agora sim, Carlos Aros, o que temos para essa semana? Nasceu a composição entre os indicados do governo e os demais indicados para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, publicada em edição extra do Diário Oficial da União no dia 15. Os nomes do corpo diretivo foram apresentados, então, para a NPD. Já falei aqui sobre ela, já falamos bastante sobre a NPD. O órgão que vai cuidar da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, são 3 os nomes que o presidente Bolsonaro indicou. São 3 militares à frente da NPD. Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, que é ex-presidente da Telebrás. Ele vai ser o diretor-presidente da autoridade. São 6 anos no mandato. E aí, o Arthur Pereira Sabatti, que é do GSI, um dos responsáveis pela política de segurança, de cibersegurança do governo. E o Joacil Rael, que foi assessor de Valdemar Júnior na Telebrás. Tem um mandato de 4 anos. Então, são 6, 5 e 4 anos nessa sequência. E tem 2 mulheres, a Miriam Wimmer, que é diretora de serviços de telecomunicações do Ministério das Comunicações, e a advogada Nairane Leitão, que representa o setor privado. É um órgão multissetorial com mandato de 3 anos. É muito importante essa definição feita aí agora
pela presidência da República, porque a partir disso começa uma discussão mais séria junto do conselho diretivo. Esses são os diretores, mas tem um conselho que foi formado por integrantes do Senado, enfim, integrantes compostos aí por várias indicações, e que vão juntos definir a regulamentação da LGPD e vão também fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, mas que a partir do ano que vem passa a estabelecer sanções e a ter penalidades para aqueles que não cumprirem. E aí vale só, de novo, trazer aquele tópico, não é? O governo demorou muito para tomar essa decisão, tomou a decisão agora, não tem novidade, não tem muita novidade nos nomes, já era algo mais ou menos esperado, mas o ponto importante aqui dessa história é que o governo passa também agora a ter de se emendar. O governo, em qualquer país, é o maior detentor de dados pessoais, então não são só as empresas que já estão correndo para se adequar, mas tem o governo que precisa se ajustar em todas as suas autarquias, em todas as esferas, para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Notícia boa, a ANPD agora está formada. Já estava na hora. Todo o processo foi muito mais lento do que imaginávamos. Isso, é claro, traz impacto na sociedade. Se, de uma maneira geral, entende-se que é fundamental que haja uma lei que proteja dados de consumidores e dos cidadãos em geral, à medida que essa lei e que o ecossistema necessário para que essa lei seja cumprida demoram a serem definidos, evidentemente perde a sociedade. Mais ou menos como a gente está assistindo em relação às indefinições do 5G. Esperamos que o governo coloque isso como prioridade, porque é sim um ponto fundamental para que o Brasil evolua e possa explorar o uso da tecnologia em diversos pontos. A Technology Review impressa, a nossa edição número 1, que chega às bancas e começa a ser vendida no nosso site, no mittechreview.com.br, fala sobre o presente, o que tem de legal acontecendo no nosso país em termos de uso da tecnologia e que muitas vezes a gente nem se dá conta. Tem uma criatividade, todo o processo empreendedor brasileiro e sim iniciativas interessantes por parte dos governos, tanto o governo federal quanto governos estaduais também. A gente tem exemplos muito legais disso, mas a gente não pode vacilar em pontos que são fundamentais para gerar confiança de investidores, para estimular o próprio processo criativo também e para demonstrar para o mundo que a tecnologia é pauta do governo brasileiro. Rafa, qual notícia devemos ficar de olho para essa semana? Convido todo mundo a participar, quem puder, ou nos acompanhar no evento MIT MTech. É um super evento promovido pelo MIT, dessa vez de forma remota, que vai abordar o que tem de mais relevante rolando agora e sempre com um olhar de futuro, o que está para chegar em termos de tecnologias. Esse evento começa hoje, segunda-feira, é a abertura, mas as palestras mesmo vão de terça a quinta. E tem alguns assuntos que eu aqui já anotei para ficar com um olhar mais atento, né? Tem, por exemplo, liderança e inovação, qual o papel dos CEOs, a gente também, quem quiser nos ouvir, a gente gravou podcast sobre esse assunto, como é que você lidera o mundo diante de tanta volatilidade, com tanta coisa acontecendo, esse 2020 que parece uma montanha-russa. Então vai ter painel falando muito sobre isso. Tem um outro bacana sobre cibersegurança e home office. No momento está todo mundo trabalhando em casa, como é que fica a segurança das empresas? A pessoa está ali usando o computador pessoal dela e navegando com dados da empresa. Tem muito ataque. Aros citou hoje de novo essa questão, então vai ter um painel debatendo como é que a gente pode reforçar a segurança em casa. Um outro, como usar a inteligência artificial para combater a desinformação. E o que eu mais gosto, o assunto que eu mais gosto,
de realidade aumentada e realidade virtual. Vai ter um debate lá sobre um projeto do MIT que eu acho bem legal. É uma luva super inteligente, é uma luva áptica, ou seja, ela consegue captar as sensações, né, tanto do tato quanto do calor, e transpor esses sentidos para o mundo virtual. Então você está, por exemplo, num joguinho, você pega um copo de água quente, você está com a luva, imaginando que está pegando aquele copo de água quente, mas você, com essa luva, você consegue sentir a pressão do copo, você consegue sentir a temperatura daquela água, tudo feito de maneira mecânica e elétrica. E eu aposto muito nessa área. A gente teve também na semana passada o lançamento dos novos iPhones, e os novos iPhones vêm com uma tecnologia chamada LiDAR, que é uma espécie de um radarzinho, vamos chamar assim, um super scanner que consegue fazer um mapeamento bem mais preciso do que era feito antigamente de qualquer ambiente. Então você aponta a câmera do novo telefone, ele faz um mapa milimetricamente preciso e consegue então combinar a camada digital da realidade aumentada com o seu elemento físico, seja ele qual for, de uma maneira impressionante. Então a evolução está caminhando para a realidade aumentada e virtual, e novas tecnologias estão chegando para nos ajudar nesse novo ambiente. Então vou ficar de olho. Quem quiser nos acompanhar, já faça aí o convite no fim aqui do podcast. Pelas redes sociais a gente vai estar divulgando, acompanhando o que mais de interessante vai rolar no MIT M-Tech. E aí, quando o M-Tech acabar, vamos trazer um grande resumo aqui na Technology Review Brasil. É claro que é bom beber na fonte, mas para quem quiser depois pular o processo e ir direto no resumo, vamos fazer isso por aqui também. Meus amigos, é isso. Quero lembrar mais uma vez que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce, e pedir para você que nos ouve para mandar e-mails para redação@MIT Tech Review, sugerindo pautas, assuntos e o que mais você quiser para nos ajudar a montar o nosso podcast aqui na MIT Technology Review Brasil. Carlos Aros, até semana que vem, meu amigo. Até a semana que vem. Eu já estou mandando e-mails aí para redação@mittechreview.com.br para sugerir os temas da próxima semana, tá? Maravilha. Vamos ler suas considerações, Carlos Aros. Rafa, até semana que vem, meu amigo. Tchau, tchau, gente. É isso. Semana que vem tem mais MIT Technology Review. Um abraço para você. Tchau.